Olá, seja bem-vindo. Você está na Netcom Ensino à Distância. Eu sou o professor Leandro Neves e esta é a disciplina de Eletricidade Básica. Estamos na segunda parte do módulo 5 de Eletricidade Básica, intitulado de Associação de Resistores, e agora nós vamos ver a associação mista. Ao final desta aula, o aluno estará apto a identificar uma associação mista de resistores e a calcular a resistência equivalente, que nada mais é que a resistência total de uma associação mista de resistores. Antes de iniciarmos a aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão das aulas anteriores. Nas aulas anteriores, vimos o que é uma associação série e o que é uma associação paralelo de resistores. Nós vimos o seguinte, que na associação série, a principal característica é que a corrente que atravessa cada resistor é a mesma. Ou seja, sai uma corrente aqui da fonte, a mesma corrente que passar em R1 é a mesma corrente que vai passar em R2. E como calculamos a resistência equivalente de uma associação série? A resistência equivalente de uma associação série nada mais é do que a soma de todos os resistores que estão em série. Nesse caso bem aqui, temos que a resistência equivalente dessa associação série, como temos apenas dois resistores, nada mais é que R1 mais R2. Vimos também a associação em paralelo de resistores. E na associação paralelo, o que a gente viu é que há uma divisão da corrente aqui que sai da fonte. Essa corrente ela vai fazer o que? Ela vai se dividir para cada um dos resistores presentes na associação em paralelo. Por exemplo, para essa associação que temos dois resistores, a corrente vai sair da fonte, vai se dividir numa corrente para R1 e uma corrente para o resistor R2. Nesse caso, temos três resistores em paralelo aqui. Observe que temos a corrente I, e ela vai se dividir numa corrente I1, numa corrente I2 e numa corrente I3. Outra característica importante que nós vimos também na associação em paralelo é a ligação entre os terminais dos resistores, ou seja, os terminais iniciais e os terminais finais estão interligados. Então, temos aqui a interligação dos terminais iniciais de R1, R2 e R3 e a interligação dos terminais finais de R1, R2 e R3. E como calculamos a resistência equivalente de uma associação em paralelo? Nós temos aí duas formas de calcular. Por exemplo, numa associação paralelo para dois resistores, nós temos que a fórmula da resistência equivalente nada mais é que R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Mas se eu tiver três resistores ou mais resistores em paralelo, nós podemos usar essa fórmula aqui, que a resistência equivalente é igual a 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Nesse caso, a gente tem aqui três resistores em paralelo, que é aqui dessa figura, e por isso utilizamos 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2 mais 1 dividido por R3. Se fossem quatro resistores em paralelo, por exemplo, utilizaríamos o que? A resistência equivalente 1 dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. Como aqui temos só três resistores em paralelo, utilizamos aqui até o R3. Agora, finalmente, vamos passar para a aula de hoje, que é a associação mista de resistores. Mas antes de iniciarmos a aula, a gente pode se fazer a seguinte pergunta: o que é uma associação mista de resistores? Como o próprio nome já diz, na associação mista nós temos a presença tanto de resistores ligados em série, quanto de resistores ligados em paralelo, como mostra esse exemplo 1 aqui. E para entendermos como é que se calcula a associação mista de resistores, eu irei resolver um exemplo que assim vai facilitar para vocês a observarem como nós podemos calcular a resistência equivalente de uma associação mista de resistores, ou seja, onde há a presença de resistor em série e resistor em paralelo. Então, para entendermos como calcula-se a resistência equivalente de uma associação mista, vamos responder esse primeiro exercício que diz o seguinte:
Determine a resistência equivalente do circuito abaixo. Sempre que nos depararmos com uma associação, o primeiro passo que nós devemos fazer é o seguinte: identificar o tipo de associação. Nesse caso, nós temos a associação mista. O passo 2, se a gente estiver diante de uma associação mista, a gente sempre vai fazer o seguinte: começar a resolver o circuito do final para o início. E como é que eu vou identificar o final e o início? O início sempre é o lado da fonte, ó. Esse aqui é o início. O final é onde tem o último resistor. Então, nesse caso, eu vou responder do último resistor até o início, que é vindo para o lado da fonte. E o passo 3 é o seguinte: eu sempre vou pegar pontos em que haja mais de um resistor. Observe isso aqui, ó, isso aqui são pontos. Então, eu sempre vou pegar pontos onde haja mais de um resistor. Começando aqui do final até o início, eu vou observar os pontos onde eu posso pegar em que há mais de um resistor. E se após o ponto tiver apenas um resistor, eu vou considerar o resistor que também está ligado ao ponto. Vamos supor, se eu pegasse esse ponto bem aqui e aqui só tivesse esse resistor R3, eu iria considerar o resistor R3 e o resistor R2 para fazer a associação. Mas vamos supor que eu pegue esse ponto bem aqui e tenha o que? Mais de um resistor, como nesse caso eu tenho o resistor R3, R4 e R5. Eu vou primeiro resolver esses resistores que estão após ao ponto, pois eu tenho mais de um resistor aqui. E depois que eu resolver a associação desses resistores, é que eu vou pegar a associação equivalente que eu resolvi com o resistor R2. E é isso que nós vamos entender como é que nós vamos fazer isso. Então, aqui nesse exercício, observe que nós temos aqui o ponto 1. Então, eu peguei o ponto 1 bem aqui, e observe que após esse ponto 1, eu tenho a presença de mais de um resistor. Então, após o ponto 1, eu tenho a presença do resistor R3, R4 e R5. Se tivesse apenas um resistor após esse ponto 1, eu também teria que pegar o resistor R2 bem aqui, ó, que está sobre o ponto 1. Então, como eu peguei aqui esse ponto 1 e observo que após o ponto 1 eu tenho o R3, o R4 e o R5, eu primeiramente vou responder aqui, ó, essa associação desses três resistores aqui. Agora, pessoal, imagine a seguinte situação aqui, ó. Imagine que nesse ponto 1 bem aqui esteja chegando uma corrente que eu chamei aqui de I. E observe que nesse ponto 1 o que vai acontecer? A corrente ela vai se dividir, ó. Uma parte para R2, que eu chamei de I2, e uma parte aqui para esses resistores R3, R4 e R5, que eu chamei de I3. Agora vamos analisar a corrente 3, porque a corrente 3, ó, porque após o ponto 1 aqui, eu observo que eu tenho mais de um resistor. Então vamos observar essa corrente 3 aqui. E observa que essa corrente 3 é a mesma que vai passar em R3, que vai passar em R4 e que vai passar em R5. Logo, eu posso afirmar com certeza que R3, R4 e R5 estão em série, porque qual é a principal característica de uma associação série? A corrente que atravessa cada resistor é a mesma. E o que vai acontecer bem aqui? Eu posso calcular a resistência equivalente entre R3, R4 e R5. E eu vou chamar essa resistência equivalente de R3, R4 e R5 de REQ1. Como assim? Resistência equivalente 1. O que significa isso? Significa que R3, R4 e R5 eles vão poder ser substituídos por um único resistor que eu vou chamar de REQ1. Então aqui ó, temos que R3, R4 e R5 estão em série. Então eu chamei essa resistência equivalente aqui de R3, R4 e R5 de REQ1. Então como eu calculo o REQ1? Se está em série é a soma de R3 mais R4 mais R5. Ó. Quem é R3? É 3. Quem é R4? É 1. E quem é R5? 2. Observa que tudo aqui está em K1. Ó. R3, R4 e R5 estão em K1. Logo, o resultado também é em K1. Ó. Então, 3 mais 1 mais 2 dá o quê? 6K1. O que significa isso? Significa que todos esses resistores aqui vão ser substituídos por um único resistor chamado de REQ1
que vale 6K ohm. Observem aqui que aqueles resistores R3, R4 e R5 foram substituídos por um único resistor que eu chamei de RQ1 de valor 6K1. E escolhi agora bem aqui um ponto 2. E observe o seguinte, que após o ponto 2 aqui, eu tenho apenas um resistor. Agora eu tenho que pegar, além dos resistores que estão após o ponto 2, o próprio resistor que está em cima aqui do ponto 2, porque para fazer a associação eu preciso de mais de um resistor. E agora imagine uma corrente chegando a esse ponto 2 aqui. Nesse ponto, observem que a corrente ela vai se dividir numa corrente para o resistor R2, que eu chamei de I2, e uma corrente para o resistor RQ1, que eu chamei de I3. E observe o seguinte, que essa corrente aqui ela vai se dividir. Quando a corrente se divide, a gente já tem característica de uma outra associação, que é a associação paralelo. Além disso, observem que os terminais iniciais e os terminais finais de R2 e RQ1, eles estão interligados. Logo, R2 e RQ1 eles estão em paralelo. E observem que são apenas dois resistores em paralelo. E eu vou chamar essa resistência entre R2 e RQ1, a resistência equivalente desses dois resistores, de REQ2. E como são dois resistores em paralelo, eu vou calcular da seguinte forma. REQ2 é igual a R2 vezes REQ1, dividido por R2 mais REQ1. Como mencionado aqui, R2 e REQ1, que eu circulei aqui, eles estão em paralelo. E eu chamei essa resistência equivalente entre R2 e REQ1 de REQ2. Como são dois resistores em paralelo, como é que eu vou calcular esse REQ2? Vai ser igual a R2 vezes REQ1, dividido por R2 mais REQ1, que são dois resistores em paralelo. Se fossem 3 ou mais resistores em paralelo, eu usaria aquela outra fórmula. E quem vai ser o meu REQ2? Como é que eu vou calcular? Quem é R2 é 6. Quem é REQ1 é 6. Dividido por quem é R2, 6 mais 6. Observem que tanto R2 quanto REQ1 eles estão em K1. Logo, o resultado final vai ser em K1 também. Quanto é 6 vezes 6? 36. Quanto é 6 mais 6? 12. Então, 36 dividido por 12, eu tenho que REQ2 é igual a 3K1. Ou seja, R2 e RQ1 eles vão ser substituídos por um único resistor de valor igual a 3K1. Observe que o R2 e o RQ1 foram substituídos por um único resistor de 3K1 que eu dei o nome de REQ2. E observem também que foi escolhido um novo ponto aqui, um novo ponto que eu chamei de ponto 3, que engloba mais de um resistor. Então, imagine agora uma corrente I chegando a esse ponto 3 bem aí. O que vai acontecer? Observa que a corrente que vai passar em R1 é a mesma corrente que vai passar em REQ2. Então, eu posso afirmar com certeza o quê? Que R1 e REQ2 eles vão estar em série. Por que em série? Porque a principal característica de uma associação série é o quê? Que a corrente que passa em cada resistor é a mesma. E observe também que após eu calcular a resistência equivalente entre R1 e REQ2, não haverá mais resistores para associar. Então eu posso afirmar o quê? Com certeza que a resistência equivalente tanto entre RQ1 e RQ2 é a resistência total do circuito, porque após eu associar essas duas, não terei mais resistência para associar. E se eles estão em série, como é que eu calculo uma associação série? A soma das resistências. Logo, quem é a resistência equivalente? A resistência entre R1 e RQ2, vou chamar de REQ, que é a resistência equivalente total do circuito. E quem é essa REQ? É igual a R1 mais REQ2. Quem é R1 é 1. Quem é REQ2 é 3. Então, 1 mais 3, a minha resistência equivalente total do circuito é 4K1. Por que K1? Porque tanto R1 quanto R2 estão em K1. Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim do módulo 5 e nesta aula nós aprendemos sobre a associação mista de resistores. Aprendemos a identificar e calcular a resistência equivalente de uma associação mista. Espero que a aula tenha sido proveitosa e caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem rever o vídeo. E não esqueçam de responder a lista de exercícios
pois é de suma importância na solidificação do conhecimento de vocês. Um abraço a todos e até a próxima aula.